Antes de mais nada, eu quero agradecer a você que está no meu canal, que curte os vídeos, que faz um comentário em algum vídeo e que segue esse canal, tá? Bom, e a intenção desse vídeo não é fazer ninguém, tá? Não é formar ninguém em astrólogo. Esse vídeo é endereçado às pessoas que têm curiosidade em se conhecer melhor. É para aquelas pessoas que gostam de saber um pouco mais sobre si mesmo e também para aqueles que tenham curiosidade de empreender uma fascinante viagem no milenar e sempre atual conhecimento, que é a astrologia e os signos. Tá? O motorista, vamos ver uma história aí, o motorista que está numa estrada só consegue o bom desempenho de um carro quando ele conhece bem todos os seus recursos. Nós também precisamos, para conduzir a nossa própria vida de forma coerente e saudável, de um razoável conhecimento e até uma certa intimidade com os nossos equipamentos, que são o plano físico, o plano mental e o plano espiritual. E é nisso que a astrologia contribui, disponibilizando um inigualável manual de possibilidades e deixando a cada um a escolha para utilizar os recursos disponíveis. A proposta é que não seja um vídeo só para astrólogos ou estudiosos. O que eu quero, na verdade, é levar os sábios ensinamentos da astrologia a todos os interessados no processo de crescimento pessoal e no conhecimento do ser humano como um todo. Para que se obtenha um melhor proveito, eu sugiro que vocês assistam esses vídeos e leiam algum livro, tá, sobre o assunto, mas nesta sequência. O signo solar. O signo solar é o de maior relevância, pois é o indicador do motivo principal da existência. Depois tem o signo lunar, que é o que falta dos hábitos e das reações emocionais. Tem também o signo ascendente, que é muito bom que se todo mundo tivesse o conhecimento sobre o signo ascendente, porque é ele que explica as reações do indivíduo diante do mundo externo. A sua personalidade, o seu estilo de vida, explica também o seu corpo físico e o seu comportamento. E depois do conhecimento dessa trilogia inicial, é importante ler todos os outros signos, saber de todos os outros signos, porque em cada um deles, você que está assistindo esse vídeo vai encontrar inúmeras afinidades. Vai compreender os outros componentes de sua personalidade, que não estão incluídos no signo do Sol, que é esse signo que a gente conhece, de Escorpião, Áries, tá? E como ninguém se reduz apenas a esses 3 signos, porque tem 12 signos na verdade, no mapa astrológico, a pessoa vai gostar de descobrir o conteúdo de todos. E muitas dessas informações poderá interagir com o conjunto, como quem observa e compreende um grande painel. Conhecer o melhor de si é um convite irrecusável. Para estimular a autoestima, nada melhor do que conhecer as próprias qualidades. Conhecer os defeitos, ou melhor dizendo, as dificuldades, é o primeiro passo para superá-las e também aumentar as chances de se viver melhor. Depois de se saber sobre os 12 signos do zodíaco, cada um pode se identificar ora com as qualidades, ora com os defeitos de alguns desses outros signos. A descrição dos inúmeros componentes de cada signo explica como poderia ser um indivíduo completo, inteiro e possuidor de um rico acervo de possibilidades. Não se deve lamentar a falta de nenhuma dessas qualidades descritas. Todas podem ser desenvolvidas na mente, no momento em que se dedica a supri-las. Somos o que está retratado nos nossos mapas, e nestes estão contidos todos os 12 signos, com o elenco dos inúmeros atributos humanos. Se a pessoa admirar a coragem de Áries, a nobreza de Leão, a criatividade de Aquário ou o otimismo do Sagitário, não se lastime. Todos nós podemos vir a ser tudo isso. Basta realmente querer ser. Está em nós a opção de conseguir ou desistir.
Os 4 passos recomendáveis para desenvolver uma qualidade: conhecê-la, admirá-la e conscientizar-se de sua importância. 2. Um trabalho pessoal de autoavaliação, em que serão identificados os bloqueadores dessa qualidade. 3. Propor-se a um esforço de mutação para incorporar esta qualidade à sua própria qualidade de vida. E por último, 4. Integrar a nova qualidade ao modo de seu interior. É possível realizar essa metamorfose. Embora não seja fácil, ela é factível. Existe bastante esforço pessoal, flexibilidade mental, autodeterminação e um tanto de humildade. Não aceite limitações. Palavras de significado restrito como sempre, nunca e impossível deveriam ser abolidas o quanto antes. É da nossa mente e do nosso projeto de crescimento pessoal. O homem é um ser impulsionado pela esperança e esta é que faz acontecer a mutação. Não há o sempre. Nada dura para sempre, nada vive para sempre. E nem o jamais. Jamais vou fazer, jamais vou conseguir. Há o eterno de vir em sucessivas transformações. O fluxo da vida acontece de forma contínua. Nenhum dia é igual ao outro. O momento presente é único. O que passou é imutável, portanto, não vale a pena permanecer atado às circunstâncias do passado. O grande sentido da astrologia está em alertar o homem para as suas inúmeras oportunidades de melhorar a partir de hoje para o futuro. A partir desse momento é que devemos botar na nossa mente o que nós queremos fazer, o que nós queremos conseguir, o que nós queremos para a nossa vida. Portanto, a viagem pelos 12 signos representa uma chance de atravessar os 12 modelos da experiência humana e trazer para a nossa própria vida o que há de melhor em cada um deles. A astrologia, uma linguagem dos astros, estuda o zodíaco e seu conjunto de símbolos há mais de 6.000 anos. Documentos históricos atestam que esse conhecimento milenar acompanhou boa parte das civilizações que povoaram a Terra, desde a aurora dos tempos. Há uma série de estudos e livros especializados que trazem em detalhes todos esses referenciais. Sabe-se que sumerianos, caldeus, assírios, judeus, egípcios, os povos do Extremo Oriente, os incas, astecas, os gregos e romanos já conheciam e interpretavam essa linguagem, a mais antiga de que se tem notícia. A astrologia não tem a pretensão de oferecer todas as respostas e nem tenta explicar todos os eventos, mas pode se orgulhar de reunir um dos maiores acervos de autoconhecimento de que o homem dispõe para poder melhorar sua qualidade de vida. Não nega o livre-arbítrio de maneira nenhuma, nem prega o determinismo. O homem é livre para fazer as suas escolhas dentro do mundo condicionado em que vive. Sempre pode escolher em qual polaridade prefere viver e ainda tentar, ou pelo menos, procurar decifrar qual a mensagem contida nos fatos da vida. Entre os vários ramos do conhecimento, a astrologia conseguiu uma façanha única. Mantém-se viva, atuante e há séculos vem prestando serviços à humanidade. Os ensinamentos astrológicos atravessaram todas as fases históricas com sucesso, porque constituem um verdadeiro manual de instruções para uma vida melhor. Mesmo com toda essa bagagem e tradição, ainda hoje ouve-se a ingênua pergunta: você acredita mesmo na astrologia? A resposta certa é não. A astrologia não é uma crença e nem uma religião, muito menos um dogma. Por isso não cabe o verbo acreditar, e sim o verbo conhecer. Aqueles que tiveram acesso a ela e puderam verificar a eficácia de seus recursos são unânimes em afirmar: a astrologia realmente funciona.
Agora, uma resposta, tá, a uma eterna pergunta. Toda vez que um astrólogo encontra um leigo, ouve a solene pergunta: astrologia é uma ciência? A resposta conveniente é sim. A astrologia está alinhada com ciências humanas porque é um saber que se encaixa em todos os requisitos do que se considera uma ciência. Vejamos a definição do dicionário de Aurélio, tá? Do século XXI. De ciências, do latim scientia, saber que se adquire pela leitura e meditação, instrução erudita, sabedoria, conjunto de conhecimentos socialmente adquiridos ou produzidos, historicamente acumulado, dotados de universalidade e objetividade que permitem sua transmissão e estruturados com métodos teóricos e linguagens próprias, que visam compreender e possam orientar a natureza e as atividades humanas. Então, esta é a definição de astrologia quando você procura lá no dicionário Aurélio, tá, o eletrônico, que foi do século XXI. A astrologia não pretende ser uma ciência exata, nem se fundamenta em um processo puramente matemático. É um conhecimento acumulado no decorrer dos séculos. Dotado de universalidade e objetividade, é estruturada em métodos teóricos e linguagem própria, sendo seu objetivo melhor compreender e possivelmente orientar a natureza e as atividades humanas. A astrologia é, sobretudo, a arte de cienciar, ou seja, dar ciência ao homem sobre o processo evolutivo durante sua passagem na Terra. Complementando a ideia, Antônio Carlos Reis acrescenta: as mais modernas concepções da ciência afirmam que nos domínios do micro-universo não há como separar observador e observado, sujeito e objeto. Muito antes desta descoberta da física quântica, mas de forma analógica, os cientes da antiguidade, que são os praticantes da ciência, os que conheciam, tá? Os que estavam a par modernamente, os que estão por dentro. Criam sistemas simbólicos que expressam a sua constatação da indissolúvel união do homem com a natureza, do ser com a totalidade, do indivíduo com a sociedade e da humanidade com a astrologia. A astrologia é ciência porque analisa, estuda e constrói um corpo de conhecimento que se revela sempre o mesmo em sua essência e é regido por constantes leis próprias. Evoluir é o destino do homem, mesmo que ele disto não tenha muita consciência. Nascemos programados para uma gradual evolução, não importa quais sejam nossos objetivos pessoais. Mas se utilizarmos o conhecimento de nossos recursos mentais, já teremos meio caminho andado. E mais uma vez, a astrologia participa como uma outra importante função: fornecer aos homens ferramentas que propiciem sua escalada em rumo vertical da evolução. A vida não teria nenhum sentido, nenhuma razão lógica para acontecer se não fosse por esse propósito evolutivo. Por último, lembro que, embora a astrologia esteja disponível para todos, nem todos têm afinidade com esse tipo de saber. Para o grupo dos simpatizantes, fazemos uma transposição de uma adaptação das palavras finais de C.G. Jung, quando ele fez o prefácio do I Ching, o livro das mutações. A astrologia, disse ele, a astrologia não oferece fatos nem poder. Porém, para os amantes do autoconhecimento e da sabedoria, a este sim existe. Parece ser o conhecimento indicado. Para alguns, seu espírito parecerá claro como o dia. Para outros, sombrio como o crepúsculo. E para outros ainda, parecerá um obstáculo como a noite. Aqueles que não apreciam e não precisam usá-la naquele que é contramão, não é obrigatório a considerá-la verdadeiramente.
que a deixem seguir para o mundo em benefício daqueles que realmente são capazes de entendê-la e querem conhecê-la. Bom, vamos começar agora um assunto muito interessante, tá? Que é o conceito de polaridade. Tá? Mas no finalzinho eu vou dar maiores explicações sobre isso e vocês vão entender perfeitamente o que é polaridade. Nada pode ser estudado no campo da astrologia sem que se tenha bem claro o conhecimento da lei das polaridades. Nada pode ser definido, conceituado e explicado sem que se leve em conta este princípio universal, a dialética das polaridades. Nada é ou não é, em absoluto. Tudo é e não é em relação ao padrão da observação. Tudo é e não é, ao mesmo tempo. Os planetas representam campos de força, energias que vivem entre nós, ou melhor, que nos definem. Planetas são planos de energia cósmica e, portanto, como campos de força que são, atuam em polos opostos. Somos a expressão dessas energias planetárias que vibram em nosso mundo interior. Não são componentes parciais do nosso todo organizado. Fazer funcionar essas formas energéticas como qualidade ou defeito, como acertos ou erros, como um bem ou como um mal, dependerá da boa ou da má utilização que soubermos fazer da nossa sabedoria na escolha que fazemos. Tudo é duplo. Tudo tem dois polos. Tudo tem seu par de opostos. O semelhante e o desassemelhante são uma só coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias-verdades e todos os paradoxos podem ser reconciliados. Para explicar melhor toda a teoria da bipolaridade, é bastante esclarecedor o texto do professor Gustavo Alberto Correia. O Yang e o Yin representam as tendências opostas em que pulsam a mutação. O Yang representa o impulso criativo em que todos os processos do ser se originam. O Yin, falta a capacidade de preservação graças a qual dos processos do ser tem prosseguimento. Bom, resumindo tudo isso aí, gente, vou dar uma explicação muito melhor do que essa daqui, tá? Eu sempre falo aqui com os meus clientes que vêm me procurar, quando vão procurar um jogo de carta, um jogo de baralho, né, cigano, tudo na vida é dualidade, tudo. Tá? Os exemplos mais clássicos que eu dou que qualquer pessoa entende são os 4 elementos da natureza, tá? O ar, o fogo, a água e a terra. Bom, vamos começar pela água. Tá? A água, sabemos que a água mata a nossa sede. O agropecuário, as frutas, tudo depende de água para sobreviver. Os animais precisam da água para sobreviver. Sem a água, nós não conseguimos viver. O nosso corpo é formado quase que 80% de água. E por aí já temos uma noção que a água é mais do que importante para a nossa sobrevivência, para a sobrevivência do planeta Terra. Então, é com a água que a gente cozinha a nossa comida. É com a água que tomamos banho, que limpamos o nosso corpo físico e também o mental. É com a água que o mundo realmente vive, tá? Agora, essa mesma água que nos ajuda, nos alimenta, nos mata a nossa sede, nos faz sobreviver, essa mesma água, quando ela está no estado de maremoto, tá? Quando ela está com a chuva muito forte que causam alagamentos, que fazem destruição, tá? Essa é a água se mostrando o lado mal, tá? O lado ruim. Então começa por aí a dualidade. A mesma água que mata a nossa sede, que nos ajuda a sobreviver, a mesma água pode nos matar afogados, fazem destruição. O outro exemplo, o ar. Você não consegue enxergar o ar, mas nós precisamos do ar para sobreviver. Nós precisamos, sem o ar nós morreríamos. Tá? Nós,
os animais, as plantas precisam do ar para sobreviver. Os peixes precisam do ar retirado da água salgada para sobreviver também. Existem bactérias que precisam do ar para poder sobreviver, que são as aeróbicas. E tem as bactérias anaeróbicas que não necessitam do ar. O ar é ótimo, não é? É muito bacana. Mas quando ele se encontra em estado de vendaval, tá? Que destrói cidade, destrói tudo, já está mostrando o seu lado negativo. Então, ao mesmo tempo que o ar tem o seu lado positivo, que nos ajudam a sobreviver, ele possui o lado negativo que nos matam. Nós temos o fogo do sol, que faz com que a Terra tenha sua energia, que inunda de energia solar o planeta Terra, né, de onde são alimentados os chakras também. O principal chakra, o chakra básico, ele é alimentado das energias telúricas. O fogo que cozinha a nossa comida também. Nós precisamos do fogo para cozinhar o alimento. É o fogo que nos aquece nos momentos frios. No inverno nós precisamos do fogo. O fogo, ele produz o carvão, que muitas pessoas se utilizam de carvão também para sobreviver. Mas esse mesmo fogo que nos aquece, que nos faz sobreviver em cima da terra, num incêndio ele destrói vidas, destrói propriedades, destrói tudo que vê pela frente. Então por aqui a gente já tem certeza, tá? Que tudo no mundo possui a dualidade. Tudo pode ser bom como pode ser ruim. E por fim, nós temos a terra. A terra é onde plantamos, é onde existem as plantações de alimentos, de frutas que precisamos para sobreviver. É na terra onde enterramos os nossos mortos, né? Depois de eles cumprirem a sua missão na terra. É a terra que vai consumi-los. Mas essa mesma terra que nos dá o alimento, no caso de terremotos, é a terra que vai nos matar, que vai destruir propriedades, que vai destruir casas, prédios, apartamentos, que vai destruir vidas aos milhares. Então, gente, tudo é questão de dualidade, tudo. Tudo tem o seu lado bom e tem o seu lado mau. E no caso da astrologia, no caso de você se conhecer, você é que vai escolher se vai querer desenvolver o seu lado bom ou o seu lado negativo. Você que vai escolher se vai querer ter uma vida próspera, uma vida boa, ou se vai querer viver na penúria. Talvez, você vivendo pelo lado negativo, você possa ter alguma coisa momentaneamente de bom, de excelente, né? Mas é coisas que não vão durar para sempre, tá, gente? Então, esses são exemplos mais clássicos que eu posso dar para qualquer pessoa no estado de dualidade, tá bom? Bom, um outro assunto da astrologia é a idade astral. A idade astral é a idade em que o indivíduo traz quando nasce. É a idade que ele tem ao dar entrada na vida. Indica a causa maior das indiscutíveis diferenças individuais e a necessidade de uma interpretação diferente para mapas semelhantes. Explica o caso dos gêmeos astrais que nascem com o mesmo mapa e acontecem como pessoas tipicamente distintas. Ou seja, os gêmeos, eles nascem iguaizinhos, perfeitos, principalmente os univitelinos, tá? que são originados na mesma placenta, mas eles podem ter vidas completamente diferentes. A todo momento nascem milhões de gêmeos astrais. É bom pensar nisso. Quando nascemos, nada mais somos do que semente entre milhões de outras sementes, sementes na aparência, mas muito diversas na essência. Assim são os mapas, similares nas configurações, mas específicos e secretos nos termos implícitos. Ao entrarmos nesta vida, trazemos uma bagagem vital bem diferenciada, cujas cargas disparam os fatores de crescimento. Essas cargas são veladas e imprescindíveis. É perigoso fazer avaliações e previsões sem levar em conta a complexidade dos fatores inatos que transcendem a vida física, ou seja, sensibilidade, amadurecimento, capacidade mental, inteligência, nível de aprendizagem, compreensão e sabedoria. A idade astral
como o nível de sabedoria, não vem explicitada em nenhum mapa. Escapa ao mais experiente e arguto dos astrólogos por ser um dado oculto que faz parte da natureza humana. Assim como exames não chegam a revelar certas doenças e nem todos os dados científicos podem indicar o limite de uma vida. Qualquer profissional pode ser surpreendido. Psicólogos, biólogos, sociólogos, futurólogos, entre tantos outros, debatem-se entre a busca e a perplexidade ante o mistério da vida. Os astrólogos também disto não escapam e têm que enfrentar esse impasse ao lidarem com pessoas diferentes e mapas analógicos, mapas também diferentes. A utilização positiva ou negativa de um planeta, aspecto ou carta natal, depende básica e necessariamente do hipotético conhecimento da idade astral do portador. Um mesmo fator será utilizado de forma mais enriquecedora ou no seu contrário. O mesmo planeta vivido numa casa humana simples e rudimentar difere totalmente em outro mapa vivido numa escala inteligência superior e sensibilidade aprimorada. Para estudar mais ordenadamente, vamos dividir o assunto em 3 partes. Primeiro, nascimento. O mapa predeterminado marca nosso nascimento. Não temos consciência de que tenha havido uma escolha pessoal anterior, mas de qualquer perspectiva que consideremos o fenômeno do nascimento, observaremos um fato único e repleto de conexões entre o que acontece na Terra e o seu espelho no céu. Todo nascimento faz parte do que jamais foi desvendado pelo homem, ou seja, a origem do ser. 2 é a família. Não importa o nível de educação que venha a favorecer ou prejudicar o início da vida. Uma boa condição familiar poderá livrar o ser de muitos tropeços e acelerar o seu desenvolvimento. É inegável, mas mesmo que o meio ambiente seja hostil, mesmo que não haja apoio, se a semente vem com uma carga vital intensa, suplantará todos os entraves e sairá vitoriosa. As dificuldades e carências familiares também poderão ser vencidas pela coragem já amadurecida astralmente no seu berço semente. 3. A resultante. O seu nascimento com o seu mapa do céu, a sua força inata e o seu ambiente social familiar, tudo isso vai criar uma resultante que será você e o que você vai conseguir realizar nesta vida. A idade astral inicial vai se somar às inúmeras experiências que a vida acrescenta. A resultante será uma incógnita. Será sempre surpreendente, mas o importante para todos nós seria encontrar um meio de descobrir a idade astral. Estudos, pesquisas, sondagens são ainda passos iniciantes para se chegar à conclusão almejada há tantos séculos. A descoberta de esquemas aceleradores com os quais possamos desenvolver o nosso potencial de inteligência. Viver bem depende desse conjunto de chaves e da idade astral. Quanto mais velho for o indivíduo, muito melhor. Mais compreensivo, vai demonstrar mais flexibilidade, terá ao lidar com a rigidez dos outros. Muito mais fáceis serão as grandes tarefas. Assim como os bons alunos só o são porque tiveram facilidade inata de aprendizado, também as pessoas dotadas de elevada sensibilidade astral ou idade astral terão mais facilidade para ouvir todos os mestres e seguir com naturalidade, sem esforço, todos os conselhos. Para essas sábias velhas pessoas de elevadíssima idade astral, nada é suficientemente difícil para impedi-las de progredir. Ou seja, levando para o lado espiritual, o que é essa idade astral seria a reencarnação. Nós sabemos que existe a reencarnação e isso já ninguém tem mais dúvidas quanto a isso.
tá? Então, quanto mais reencarnações tiver o indivíduo, mais idade astral ele terá, tá? É por isso que a gente diz que o espírito nunca esquece os aprendizados. É por isso que a gente também tem conhecimentos de que nunca estudamos, nunca fizemos curso nem nada, e tem muitas pessoas que se dão muito bem em determinadas atividades. Isso é porque, com o decorrer das reencarnações, das evoluções, né, aquele espírito foi adquirindo conhecimentos. E esses conhecimentos são conhecidos como conhecimento dos deuses. Ou seja, o que se aprende jamais se esquece, tá? E quanto ao negócio de morada, às vezes o indivíduo mora em ambiente tumultuado, tá? De bandidagem, de drogas, totalmente avesso a uma boa qualidade de vida. Mas mesmo assim, esses indivíduos conseguem ter uma boa atividade, conseguem ser pessoas do bem, porque não se deixaram levar pelas facilidades do que o mundo astral inferior, tá, dão para os indivíduos. Porque é muito fácil entrar para a bandidagem, é fácil. Tá? Um traficante chamar uma pessoa que está desempregada, oferecer dinheiro para tomar conta da boca de fumo, tomar conta se a polícia está chegando ou não, tomar conta de alguma coisa, é muito fácil, principalmente quando a pessoa está desempregada e está precisando de um dinheiro. Mas quando a pessoa já tem um conhecimento, já vem com a idade astral, já, digamos, velha, né? Quando já tem conhecimentos, essa pessoa consegue dizer o não para esses traficantes e vai viver a sua vida da melhor maneira possível, tá? Bom, um outro assunto, o zodíaco. O cinturão zodiacal é uma faixa aparente em forma de circunferência. Portanto, ela possui 360 graus que envolve o nosso sistema solar de acordo com o referencial de um observador na Terra. Essa circunferência é subdividida igualmente em 12 signos, ocupando cada signo 30 graus. Os nomes dos signos e suas representações pictóricas foram extraídas das 12 constelações zodiacais. E o zodíaco tornou-se o símbolo mais antigo e conhecido em quase todas as civilizações da Terra. A palavra zodíaco vem do grego zoe, que quer dizer vida, e diakos, com K, quer dizer roda, ou seja, a roda da vida. Certos signos do zodíaco são representados por figuras de animais, assim chamados porque constituem o primeiro reino animado da natureza, por comparação com os reinos mineral e vegetal, por subposição inanimados. O zodíaco astrológico é diferente do zodíaco astronômico. Embora mantenham os mesmos nomes, partem de princípios e objetivos diferentes. O zodíaco astrológico, embora mantenha o mesmo aspecto do zodíaco astronômico, dele difere como objeto de estudo. Um dos princípios astrológicos fundamentais é o de que o zodíaco representa uma projeção simbólica do homem integral, pois todos têm em seus mapas os 12 signos, cada um como 12 avos do projeto completo inscrito no céu, indicando a cada homem o que o seu mapa é uma réplica do céu, do seu nascimento. Isto é, cada mapa contém um esquema desenhado pelo céu para definir esse momento. Tá? É quando se fala aqui no homem completo, tá? No homem completo mesmo, não sei se vocês conhecem, já viram a foto, é uma foto que representa um homem com os braços abertos, as pernas também abertas e olhando para frente. Tá? Ali é a representação do homem integral, é aquele que possui todo o conhecimento, é aquele que pode obter para si, obteve para si as maneiras de como conquistar, de como evoluir. Tá? É o homem realmente evoluído. Tá? Agora, qual é o seu signo? Esta é uma pergunta mais frequente entre os leigos em astrologia. Todos aqueles que não têm acesso a um conhecimento astrológico mais profundo identificam-se apenas com o signo solar. É tal a importância do Sol que, ao longo dos séculos, muitas pessoas só se conheceram
através das características solares e se intitulavam somente por esta referência. Esse conhecimento superficial do povo causa muito mal-entendidos e gera avaliação parcial, pobre e preconceituosa da verdadeira astrologia. A descrição dos 12 signos solares não pretende subdividir a humanidade toda em apenas 12 tipos de pessoas catalogadas, em suas qualidades e defeitos, mas sim oferecer uma base descritiva de personalidade, suas inúmeras possibilidades de progresso e suas múltiplas aptidões. Mas isso não quer dizer que só pelo signo do Sol podemos identificar e decifrar a grande complexidade de um indivíduo. Para descrevê-lo, precisamos não só do mapa como um todo, mas também estudar todos os componentes, suas variações no tempo e os seus ritmos evolutivos. Tendo a astrologia como premissas básicas as leis da correspondência, que diz que o que está em cima é como o que está embaixo, que é o conceito de ressonância. A astrologia associa-se à lei da polaridade, que ensina vivemos no mundo, num universo dual, em que cada circunstância pode ser experimentada em seu polo positivo ou negativo. Assim, os 12 signos devem ser compreendidos, pois são 12 diferentes modelos mentais, capazes de se desenvolver em plenitude ou se reduzir aos níveis menores. Qualidades e defeitos não existem, apenas denunciam a utilização correta ou incorreta das polaridades de cada signo. Não há signo melhor do que o outro ou pior do que o outro. O que existe são homens maior ou menor na idade astral, ou seja, as pessoas mais velhas, com uma maior quantidade de evolução através das incorporações, através das reencarnações, melhor dizendo, tá? Bom, gente, essa aqui é a primeira parte onde eu falei sobre o zodíaco, tá? Em os próximos vídeos eu vou falar sobre os signos, vou falar sobre tudo dos signos, sobre todos os signos. Então, uma coisa que eu acho que eu já falei, é importante que se conheça tudo sobre todos os signos. Não adianta você querer conhecer apenas o seu signo, o que você está fazendo de errado, o que pode mudar de errado para ser certo, para poder ter uma melhor qualidade de vida. Porque muitas vezes nós temos os ascendentes, tá? Então os ascendentes são outros signos. Então é importante saber o porquê do ascendente ser determinado signo, o que vai provocar o ascendente nos signos, tá? Então, os 12 signos, na realidade, estão entreligados entre si. O importante é isso. Eu vou falar sobre tudo de cada signo, tá? Datas, regências, exaltação, polaridade, ritmos, os elementos, tá? Qual elemento determinado signo pertence, a analogia, se está na primeira casa, segunda, terceira, tá? O corpo humano, quais as partes do corpo humano mais importantes para determinado signo, o símbolo, tá? Todos os signos têm, cada um tem o seu símbolo. Eu vou falar a definição daquele símbolo, o que quer dizer em relação àquele signo, tá? Então é a definição do símbolo do signo. A estação do ano, que é na primavera, outono, o verão, tá? As cores completas de todas as cores de todos os signos, quais são os metais, quais são as pedras, os decanatos, vou falar sobre os decanatos também, primeiro, segundo, terceiro, qual a regência de cada um desses decanatos. Então eu acho que é de suma importância que você realmente, se estiver interessado em se conhecer melhor, que você, se não tiver inscrito, se inscreva no meu canal, tá? Porque, como eu já disse em outros vídeos, eu estou em muitos grupos de signos, mas tem muitos grupos que não permitem que seja postado nada, só os donos dos grupos é que podem postar. E eu não vou ter também, com o decorrer do tempo, como postar tudo em todos os grupos, tá? Por isso que é importante você se inscrever no meu canal, tá certo? É isso aí, gente. Se você gostou de alguma coisa, se tiver alguma dúvida, você pode deixar
aí embaixo que eu respondo com o maior prazer, tá bom? Então, até a próxima!